Olá, meu povo, espero que vocês estejam bem. E vamos lá, mais um vídeo do canal, o foco é o texto. Hoje, como prometido, falaremos sobre este tema para lá de polêmico, já estou até embolando as línguas aqui, para lá de polêmico, que é sobre a forma de evangelizar. É correto ou não dizer às pessoas, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Aceite Jesus, ele te ama. É correto evangelizarmos dessa maneira? O foco do nosso canal é o texto bíblico, como o tema já propõe a fazer. E eu não quero que você leve essas verdades como uma afronta, dizendo, olha, mas as motivações das pessoas são boas. Eu não estou julgando as motivações. O que nós julgamos e nós devemos analisar é o que a Bíblia diz a respeito deste assunto, ou de outros assuntos. É disso que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero fazer um apelo para você. Eu quero pedir que você se inscreva no canal. Ative o sininho se você ainda não é inscrito. Por que eu digo isso em todos os vídeos? Porque é importante. Curta o vídeo, deixe lá o seu comentário, compartilhe o vídeo para alcançarmos um número maior de pessoas, para que as demais pessoas, o máximo de pessoas possível, seja alcançado pela palavra de Deus. Pois bem, hoje, então, veremos como o tema que vocês já estão vendo aí, 10 motivos pelos quais não devemos evangelizar dizendo, Jesus te ama. Eu vou tentar ser mais rápido, mais breve, objetivo possível neste vídeo. O primeiro motivo que nós iremos considerar, e para mim talvez seja o mais, eu diria, importante, porque a partir dele nós vamos discorrer sobre os outros, é que nós não temos base bíblica para isso. Essa forma de evangelização, o evangelismo, não é bíblica. Algumas pessoas usam o texto de João 3,16 para se basear no amor de Deus e dizer que, sim, nós devemos falar que Jesus ama as pessoas e tem plano para elas. E o texto de João 3,16, vocês já sabem de cor, não é? Que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguns interpretam este texto e até ao ler, leem de forma errada, dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira, foi de tal maneira que ele amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Não é essa forma correta, tanto de ler quanto de interpretar o texto. Primeiro que nós vamos falar num outro vídeo sobre essa questão de mundo, de todos. Será que mundo são todas as pessoas? Será que todos, quando fala a respeito de todos, são todas as pessoas do planeta? Teremos muitos problemas se pensarmos dessa maneira. Mas esse é um vídeo para uma outra situação, um outro momento. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando deu início ao seu ministério, ele não saiu por aí dizendo, eu amo vocês, eu tenho um plano para vocês. A primeira menção de Jesus em seu ministério, após ele ser batizado, no capítulo 3 de Mateus, narra isso. No capítulo 4, ele passa pelo período da tentação, não é? E após isso, ele começa a proclamar o evangelho. E o evangelho, que significa boa notícia por quê? Primeiro tem que vir o que não é a boa notícia. Então, é a forma bíblica, até mesmo didática, de trabalharmos a evangelização. Então, Jesus começa dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo já deixa em seu ministério claro que a mensagem traz consigo o arrependimento. Ou seja, Jesus confronta as pessoas daquela época a se arrependerem de seus pecados. Vocês não vão encontrar em momento nenhum Jesus evangelizando dessa maneira. Ele faz muitas vezes um convite amoroso, quando, por exemplo, em Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ali, até mesmo ali, é um convite para lançar sobre ele o nosso jugo, não é? O nosso fardo, o peso do pecado, porque ele cumpre toda a lei e através dele nós temos um fardo leve, um jugo suave, e ele é humilde e manso de coração. Então,
Nele nós temos todo esse descanso que nós não conseguimos, a partir dos nossos esforços, dos nossos métodos, da nossa força, alcançarmos tudo isso. Então, no ministério de Jesus, nós não vamos encontrar essa forma de evangelização. Uma outra figura importante para considerarmos é a de João Batista. João Batista, quando começa o seu ministério, ele começa também chamando o povo ao arrependimento, não é? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então nós vamos notar que João Batista, de forma fervorosa, séria, convicta, impactante, evangelizava chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Outra figura importante que poderíamos colocar aqui, o apóstolo Pedro. Lembram quando Pedro prega aquele famoso sermão que converte mais de 3.000 pessoas? Qual é o discurso, o conteúdo da pregação de Pedro? Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o autor da vida. No versículo 15 do capítulo 3 de Atos, Pedro é ainda mais enfático ao falar do pecado daquele povo. Ele diz: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro estava dizendo, vocês não sabem o que fizeram. Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o autor da vida. Então nós temos aqui base bíblica ao contrário disso, de dizer Jesus te ama, trazer uma mensagem de consolo. Porque essa não é a forma de confrontar um pecador. Se o pecador está lá em seu canto e você chega até ao pecador e diz assim, olha, Jesus te ama, ele tem um plano maravilhoso para você. Ele não vai ter convicção de pecados. Ele não tem a compreensão do que ele fez. E nós temos aqui a base bíblica em Atos, embora Atos não seja um texto normativo, mas nós podemos pegar como exemplos e fazermos aqui as comparações. Nós temos vários exemplos dos profetas, dos apóstolos, confrontando o povo ao arrependimento de seus pecados. Agora vamos pegar um exemplo de Paulo, para que fique ainda mais claro. A forma que Paulo evangelizava, vocês vão ficar ainda mais chocados. Atos capítulo 13, vocês vão lembrar que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele vai com Barnabé, a fim de fazer um trabalho evangelístico. No verso 4, deixa claro que eles foram enviados pelo Espírito Santo, ou seja, eles foram enviados pelo próprio Deus para evangelizar aquele local, as pessoas de lá. Lucas fala a respeito de um homem chamado Bar Jesus, que era um mágico, um falso profeta daquela época, e que estava nessa ocasião onde Paulo e Barnabé estavam pregando. E Lucas registra que havia um homem chamado Procônsul, que estava ouvindo tanto o apóstolo Paulo quanto Barnabé. Mas o mágico, chamado também Elimas, que é assim que interpreta o seu nome, de acordo com Atos capítulo 13, verso 8, diz que estava tentando ali ludibriar a mente do procônsul, que estava ouvindo a palavra de Deus por meio de Paulo e Barnabé. Olha o que Lucas agora diz, relatando esse episódio que o apóstolo Paulo fez. Verso 9, ele diz, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Que forma dura, não é? Que o apóstolo Paulo tratou esse homem. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo, na mente de alguns da nossa época, não deveria ter feito isso, né? Poderia espantar, poderia afastar uma alma. Mas é claro, o apóstolo Paulo tinha um propósito naquilo. Com isso eu não estou dizendo que você deve sair por aí dizendo, ó filho do diabo a todas as pessoas. Não é esse o caso. O que eu estou tentando mostrar para você é que nós podemos pegar várias passagens em que os apóstolos, os servos de Deus, cheios do Espírito Santo, eles chamavam o povo ao arrependimento. E o apóstolo Paulo, de forma séria, chama aquele homem, ó filho do diabo. Veja, não é correto você confrontar um pecador falando diretamente do amor de Cristo. Se você quer saber mais sobre esse tema, sobre o amor de Deus, nós temos aí um vídeo no nosso canal, um vídeo anterior, inclusive, está fresquinho aí.
E vocês, que aqueles que assistiram, notaram que existem expressões diferentes sobre o amor de Deus às pessoas, às criaturas, né? E Deus assiste essas pessoas de fato, demonstrando o seu amor benevolente. No entanto, quando diz respeito à sua situação espiritual, e no caso nós estamos falando da evangelização, não é correto falar que Jesus ama essas pessoas, tendo em vista que essas pessoas estão na situação de inimigos de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Veja, Paulo deixa claro que a situação outrora daqueles que agora creem em Cristo são alvos do amor de Deus, mas outrora eles eram inimigos no entendimento. Eles eram estranhos. Lembra lá daquele texto de 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, que o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que ama a Deus, esse é conhecido por ele? Aqui Paulo está dizendo que aquele que não ama a Deus, que não está nos caminhos do Senhor, é estranho a ele no que diz respeito ao seu amor redentivo. Em Efésios capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo também diz lá que outrora éramos por natureza filhos da ira. Então, nessa primeira razão, nós encontramos já muitas evidências que não é correto evangelizarmos dessa maneira. Primeiro, não temos base bíblica para evangelizarmos assim. Segundo, quando nós evangelizamos dizendo Jesus te ama, nós estamos trazendo uma mentira sobre a situação atual daquela pessoa e desse modo as pessoas passam a ter a compreensão que elas têm um relacionamento com Deus. Ora, se eu estou na situação que eu estou e Jesus me ama, não tem do que eu me arrepender. Eu sou alvo do amor dele. Então, esse método sugere uma falsa comunhão para com Deus. As pessoas compreendem que esse amor une a pessoa a Deus e elas podem se relacionar, quando na verdade é uma grande mentira. O homem é inimigo de Deus. Quando está fora de Cristo, ele não faz parte da arca da graça. Ele não faz parte da aliança de Deus. Ele está fora dessa aliança. Ele está fora da graça. Então, olha que profundo isso. Quando as pessoas saem por aí dizendo Jesus te ama, elas estão, no caso, as pessoas mentindo, dizendo algo que não é verdadeiro à luz da palavra de Deus e fazendo com que a pessoa compreenda errado o evangelho. Porque se ela pensa, ora, se Deus me ama, se Jesus me ama, do que eu preciso me arrepender, sendo que o que eu estou fazendo é correto? Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito do amor de Deus. A Bíblia deixa clara que aquele que não se arrepende, a ira de Deus permanece sobre ele. Eles são alvos da ira de Deus. E no juízo, essas pessoas serão condenadas. Terceira razão pela qual não devemos evangelizar dessa maneira. Ela tira a necessidade da pessoa em ter um redentor, um substituto, um salvador. Se a pessoa não sente essa necessidade, logo ela não tem a compreensão da ira de Deus e da sua condenação. E o que a lei faz? A lei vem para condenar. É por isso que aquele texto que as pessoas utilizam de forma errada, a letra mata, não é? Não é dizendo do estudo bíblico, é dizendo sobre a lei, é dizendo sobre as ordenanças, que a lei, a escrita, os mandamentos de Deus não podem ser observados na totalidade pelas pessoas. É impossível nós sermos salvos pelo cumprimento da lei. Mas Jesus cumpriu a lei. E desse modo nós devemos apresentar a nossa incapacidade de cumprir a lei. Quando você diz Jesus te ama às pessoas, você não está colocando essa pessoa a refletir sobre o que ela é incapaz de fazer e o que Jesus fez. Então veja, é necessário mostrar a lei. A lei de Deus exige que nós façamos isso. Por exemplo, você pode apresentar: a lei de Deus diz que nós não devemos mentir. Você já mentiu alguma vez? A lei de Deus diz que se um homem olhar para a mulher com uma intenção errada, já cometeu adultério em seu coração. A Bíblia diz que nós não devemos matar, né? Jesus diz: eu, porém, vos digo, aquele que se irá sem motivos, já matou. Tendo em vista que nós não temos a possibilidade de cumprir a lei, o que resta para nós? Condenação. É isso que a Bíblia diz a respeito da lei de Deus.
Ou seja, quando nós omitimos essas coisas, essas pessoas não têm a compreensão da forma correta do juízo de Deus. A lei expõe a culpa do pecador. Então diga ao pecador, é impossível conseguirmos alcançar o favor de Deus pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. Nós pecamos contra Deus. E Deus é justo, Ele tem que nos punir, Ele tem que nos condenar. É dessa maneira que nós devemos evangelizar. Vocês estão vendo a gravidade disso? O tanto de coisa que essa frase pode omitir? Numa simples camisa, Jesus te ama. Num simples gesto, ou dizendo, deixa eu te dar um abraço, Jesus tem um plano para você. Eu sei que a intenção que essas pessoas têm é de levar as pessoas para a igreja. E até algumas vão à igreja, mas não vão a Cristo. E aí que está a diferença. É por isso que vocês vão ver igrejas cheias, mas de pessoas sem conversão. Pessoas sem compreensão de pecados. Pessoas sem o verdadeiro arrependimento. Arrepender-se do quê? Eu não fiz nada, eu pago minhas contas em dia, eu sou um bom aluno na faculdade, eu sou um bom vizinho, eu não mato, eu não roubo, eu não assassino ninguém, eu faço tudo certinho, eu trabalho, por que eu devo me arrepender? Não, eu sou uma boa pessoa. Essa é a compreensão das pessoas. Por quê? Porque esse método evangelístico não mostra a realeza, não mostra o significado real do evangelho. E aqui entra o nosso quarto ponto, a nossa quarta razão pela qual não devemos evangelizar dessa maneira. Porque produz falsa conversão. Tem pessoas que vão além disso e ainda dizem que as pessoas devem dar uma chance para Jesus. Olha que absurdo. Elas dizem, dê uma chance para Jesus. Jesus está de braços abertos para te receber. Vai lá, dê uma chance para Jesus. Essa não é a forma bíblica de evangelizar. Deus não se humilha para ninguém se arrepender. Há um mandamento, arrependei-vos. O pecador não quer se arrepender, aí é um problema dele com Deus. Ele se resolverá com Deus. O papel daquele que transmite a mensagem do evangelho é mostrar, e como um médico faz um diagnóstico e mostra ali, traz o laudo, o diagnóstico, dizendo, olha, essa é a sua situação. Assim é aquele que proclama a palavra de Deus. É mostrar o diagnóstico de morte, dizendo, você está morto em seus delitos e pecados, você precisa de um redentor, assim como eu preciso, nós precisamos. A lei de Deus exige que façamos tudo de forma perfeita e nós não conseguimos. E dessa maneira você mostra a lei de Deus aos pecadores. Um exemplo impactante a respeito disso, lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos no profeta Ezequiel, no capítulo 33, uma descrição profunda e impactante disso que nós estamos falando. No capítulo 33 é dito sobre o dever do verdadeiro atalaia. Mas o que é uma atalaia? Atalaia é um vigia ou um sentinela, aquele que ficava observando e quando observava e notava um perigo iminente, ele tocava a trombeta. E Deus usa a figura do atalaia para pronunciar o terrível juízo dele sobre o povo de Israel. Olha o que a Bíblia diz no verso 7, que profundo isso daqui. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Ou seja, ele falaria da parte de Deus. Não era aquilo que ele achava, que ele gostava, mas vindo do próprio Deus. E no verso 8 ele diz, se eu disser ao perverso, aqui Deus falando, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, ou do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha a seriedade daquele que profere, que propaga uma mensagem dizendo, assim diz o Senhor. E quando você chega numa pessoa e diz, Jesus te ama, você está se colocando num papel, numa figura, embora num contexto diferente, como atalaia de Cristo. E é isso que Cristo te mandou fazer? Sair por aí dizendo que ele ama todas as pessoas e tem planos maravilhosos para elas? E por que você faz isso? Vocês estão vendo como é algo sério?
não é apenas uma compreensão errada, mas é dizer o que Deus não disse. Essas pessoas não têm compreensão de quem é Deus. Elas não conhecem o juízo de Deus. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. É que nós estamos acostumados a ouvir sobre uma teologia da Xuxa. Lembra da teologia da Xuxa? O cara lá de cima. Humano. Não é? Humano lá de cima. Deus é meu parça. Deus não é isso que as pessoas acham. Deus é santo. Deus é justo. Deus é fogo consumidor. Sim, nós já vimos que Deus é amor, mas ele não é só amor. Então, nós vimos neste vídeo algumas razões pelas quais não devemos evangelizar dessa maneira, dizendo Jesus te ama. Porque, primeiro, não tem base bíblica para isso. A Bíblia contraria esse tipo de mensagem, inclusive. Segundo, não mostra a realidade atual do homem, do seu relacionamento para com Deus. Por isso, é um erro gravíssimo. Terceira razão pela qual não devo evangelizar dessa maneira. Tira a necessidade de um redentor. Se ele me ama, para que devo me arrepender? Se ele já me ama do jeito que eu sou. Se ele já me aceita assim, desse jeito. Por que devo me arrepender? O amor de Deus já está sobre mim. Então, está tudo ok. E por fim, em quarto lugar, produz uma falsa conversão. Vocês devem ter notado que eu coloquei uma inconsequência da outra. Para deixar claro que esse erro não é apenas um erro qualquer. É um erro gravíssimo. Gente, eu disse no início que eu daria 6 motivos, mas eu percebi que o vídeo ficou muito grande. Então, a fim de resumir, eu vou deixar essas 4 razões pelas quais não devemos evangelizar dizendo Jesus te ama. Eu creio que essas razões já são suficientes para que você pense e reflita sobre esse jargão evangeliquez que se tornou tão popular que as pessoas não mais se preocupam com o que Deus diz em sua palavra, mas com o que elas querem dizer e tornar a mensagem mais palatável, mais aceitável às pessoas, com medo talvez de confrontá-las e trazer a mensagem numa totalidade. Eu quero concluir este vídeo com uma palavra de encorajamento a você, servo de Deus, serva de Deus, que tem o desejo de pregar a palavra de Deus, a proclamar a mensagem do Evangelho, a evangelizar os seus amigos, os vizinhos, os parentes, enfim. Pregue de tal forma que as pessoas vejam quem Deus é. E para isso você não precisa ser agressivo, não precisa ser invasivo, não precisa ser violento, não precisa ser mal educado. Muito pelo contrário, o evangelho e o cristão se portam de maneira muito diferente. Então existem maneiras pelas quais nós devemos dizer essas verdades com amor, não é? Com misericórdia, com educação, até mesmo se aproximando das pessoas, conhecendo essas pessoas, discipulando essas pessoas. Então, há várias maneiras e vários métodos, várias formas de apresentarmos quem Deus é, não ferindo essas 4 razões e também deixando claro para a pessoa que você está evangelizando que você quer o bem dessa pessoa, que você quer que ela conheça o bem mais valioso que o mundo não pode dar, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse vídeo foi um pouco longo, não é? Mas eu quero te parabenizar se você me suportou aqui até o fim do vídeo. Foram mais de 20 minutos aqui conversando e falando a respeito dessas questões tão cruciais, tão importantes para a nossa vida, para o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. E sem mais delongas, eu quero finalizar o vídeo rogando as bênçãos de Deus para a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que substitui o pecador e recebe toda a culpa daquele que crê, conheça Jesus Cristo, se entregue a Ele, creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, porque Ele de fato pode te trazer a paz que excede todo o entendimento, pode tirar a culpa, pode tirar todo o peso do pecado e, como diz a Bíblia, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele é o único que é capaz de fazer essa ponte de nós para com Deus. Ele vem até nós e faz essa ponte. Ele é essa mediação, o mediador. Se entregue a Ele, confie nele e se arrependa de todo o seu coração, porque você vai desfrutar de uma verdadeira felicidade, uma paz que nada no mundo pode te dar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.